Olá, bom dia a todos. Meu nome é Mariana, eu sou psicóloga do Grupo Santa Joana. Uma vez por mês a gente faz uma live com assuntos importantes, para vocês. Hoje a gente está aqui então para falar sobre questões de saúde mental envolvidas, nessa pandemia que a gente está vivendo aí do coronavírus. E é importante a gente falar sobre esse tema, porque além da nossa saúde física, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, emocional, principalmente agora. Todos nós estamos vivendo um período aí de muita incerteza, lidando com algo que é tão desconhecido, é tão novo para todos. Então, nesse momento, todos nós estamos vivendo aí sentimentos como ansiedade, medo, angústia, essa questão do isolamento, de não poder ter aí um contato com as pessoas que a gente gosta, principalmente no momento aí de muita preocupação com a saúde de todos. Então, todas essas questões envolvem esse medo, essa ansiedade, que até certo ponto é normal, Todos nós vamos sentir isso. Então, é importante a gente falar a respeito e pensar nas melhores práticas aí para cuidar da nossa saúde mental. A gente está lidando aí com muitas informações, muitas notícias, o tempo todo, na televisão, nos noticiários, no contato aí com as pessoas próximas. A gente está o tempo todo aí falando de todas essas notícias, de tudo que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa para pensar nesse momento será que para mim é saudável ficar o tempo todo em contato com essas notícias, principalmente na gestação, que é um período tão especial, tão único, na vida aí dessa família, desse casal, e agora lidar com toda essa incerteza. Então acho que é importante agora ter contato aí com o que está acontecendo, mas de uma forma aí um pouco reduzida, Então não ter um contato aí direto o tempo todo com essas notícias. É importante também filtrar um pouco do que está sendo passado, Acho que verificar aí a veracidade das informações, ter contato sempre com o médico, que acompanha, para saber o se tem alguma coisa específica, principalmente no caso aí das gestantes, se é alguma coisa que vocês precisam mudar, no estilo de vida, ou enfim, alguma dúvida específica. Então é importante filtrar um pouco de todas essas informações e levar para o médico, de confiança de vocês, para ter ali informações de fato válidas, Então acho que esse é um começo, A primeira coisa para a gente fazer é ter pouco contato aí com todas as informações. Além disso, focar em atividades prazerosas, que permitam também, no meio desse sentimento de angústia, de ansiedade, a gente também ter momentos bons, Hoje em dia a gente tem a tecnologia também que ajuda nesse sentido, a gente se sentir próximo das pessoas que a gente gosta, mesmo nesse período aí de isolamento, Além disso, no isolamento, procurar essas atividades prazerosas, procurar manter uma rotina, Não é porque a gente está em isolamento que também a gente vai ficar sem ter muita atividade, Acho que o ócio também é ruim, também pode trazer um prejuízo para a nossa saúde mental a partir do momento que a gente só fica pensando, só fica à mercê de todas essas informações. Então é importante manter uma rotina, para quem também está trabalhando aí de casa, é importante manter uma rotina para a gente se sentir produtivo, para a gente também ter contato com o mundo externo, enfim, para a gente se sentir fazendo, não dando espaço somente para essa angústia. Então acho que são essas questões aí importantes, e também a gente cuidar desse momento, da gestação. Então ter contato aí com o bebê, com as coisas positivas da gestação nesse momento, pensar o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer agora, Acho que não é o momento de querer dar conta de tudo. Infelizmente tem coisas que a gente não vai conseguir resolver nesse momento.
E pensar montar ali uma estratégia para lidar com um sentimento de segurança também. Então, no meio dessa incerteza, de toda essa falta de segurança que a gente está tendo, acho que pensar o que eu posso fazer. Então, no momento eu estou em isolamento, eu estou me cuidando, está tudo bem com a minha saúde, está tudo bem com o meu bebê, meus familiares estão ali em isolamento também, então é isso que eu consigo lidar agora, né? Então, pensar nessas formas também aí de se sentir segura, tá? Então, evitar tanta notícia, fazer atividades prazerosas, manter uma rotina, pensar em coisas também positivas em relação à gestação, a esse cuidado aí com o bebê, tirar dúvidas com o médico, tá? E pensar nesse sentimento também de segurança, tá bom? Então essas são umas questões aí pra gente pensar inicialmente. Eu vou abrir também para algumas perguntas e aí também no decorrer da live eu vou falando aí um pouquinho mais para vocês, tá bom? A gente tem uma pergunta da Leila. Como lidar com o estresse do isolamento? Então essa é uma questão que está surgindo muito, né? Então a gente sabe da importância de seguir aí no isolamento, né? Pensando aí no bem-estar de todos, mas a gente lida aí com a questão do estresse, né? Então eu estou em casa, não tenho muita coisa para fazer, estou ali em contato constante com a minha família, então sim, pode vir uma sensação de estresse. E o estresse também vai ser normal diante dessa situação, porque é uma situação nova, né? Então, diante de qualquer situação nova, a gente reage com estresse. Então, ou seja, o estresse ele vai fazer a gente reagir, ver assim, pensar em formas, em estratégias, tanto física quanto mental, quais são essas estratégias que eu preciso ter para enfrentar esse momento que eu estou vivendo, né? E aí, pensando num estresse negativo, a gente, como eu falei anteriormente, é importante pensar uma rotina, tá? Então, saber, por mais que esteja nesse momento de isolamento, é pensar o que eu vou acordar, o que eu vou fazer, vou me programar para fazer tal coisa, quem está trabalhando, acho que manter aí uma rotina, né, de trabalho, para a gente conseguir se organizar no meio desse isolamento, né? Como eu falei, esse ócio, esse só estar em casa sem fazer nada, não é bom, a gente precisa se sentir produtivo, né? Então, o que eu sugiro é manter uma rotina e também fazer atividades prazerosas, né? Então, atividades físicas que também podem ser feitas dentro de casa, não ter tanto contato também, né, como eu disse, com informações, separar um tempo ali para assistir alguma coisa diferente, um filme, um programa de televisão, alguma coisa, né, que também a gente consiga sair dessa angústia que todo mundo está vivendo e lidar melhor com essa situação de isolamento, tá? Então eu acho que essas são as principais dicas aí para a gente lidar com esse estresse. Outra pergunta, a Aline quer saber, ela está com dificuldades para dormir, o que devo fazer? Eu acho que com essa ansiedade, essa angústia que a gente está vivendo, uma das questões, né, um dos sintomas que a gente pode ter é uma dificuldade para dormir, né, uma dificuldade para relaxar. Então, a partir do momento que a gente fica em contato, né, com todo esse estresse, todo esse desconhecido, a gente começa a ter muitos pensamentos, a ter muitas angústias que podem aí atrapalhar na hora de dormir. O que é importante é a gente fazer uma higiene do sono. Então, o que é isso? A gente montar ali um esquema, montar ali na hora de dormir um momento apropriado para isso, né? Então, eu acho que a importância de manter uma rotina, né, para a gente se sentir produtivo, para a gente ter coisas para fazer, para também cuidar do nosso sono. E aí, chegando na hora de dormir, é evitar televisão, é evitar ficar muito no celular, ter muita notícia, para que dessa forma também a gente não tenha aquela angústia toda, né? A hora de dormir, de ficar pensando, mas e se acontecer tal coisa, mas e se... E aí a gente vai mostrando para o nosso cérebro que a gente precisa ficar ali pensando, e pensando em estratégias, e aí o nosso corpo não consegue relaxar. Então é importante evitar esses pensamentos, evitar
esses questionamentos nesse momento aí de dormir. Pensar que vai ser um momento ali de relaxamento, então ver alguma atividade antes de dormir, ou pensar em alguma coisa que seja prazerosa, que ajude a relaxar, para dessa forma a gente cuidar também do nosso sono. Outra pergunta, Carla. Estou comendo mais com a ansiedade do isolamento, como fazer? Isso pode acontecer, né? Então, tanto de não ter muita ali atividade, né, no isolamento, a gente acaba comendo um pouco mais, e também por conta da ansiedade, né? Então a gente sabe que diante de algum estado emocional, a gente pode transparecer isso na forma como a gente se alimenta, né? Então tem gente que com ansiedade acaba comendo mais, ou quando está triste come mais ou come menos, né? O que é importante é assim, a gente conseguir lidar com os nossos sentimentos, né? Então, como eu disse, agora é um momento que a ansiedade, a angústia, o medo, eles estão presentes e são sentimentos normais. O que é importante é olhar para esses sentimentos, a gente conseguir reconhecer o que a gente está sentindo, para não ficar uma coisa confusa eu estou sentindo uma angústia, eu vou comer, né? Essa não é uma estratégia mais adequada aí, né, para lidar com esse sentimento, né? Então a gente precisa olhar para o que a gente está sentindo, se permitir sentir isso, para ser uma coisa ali um pouco bem resolvida, né? Olhar para isso de uma forma adequada para não lidar dessa forma, né? Comendo, enfim, que não traz benefício, né, para a gente. Então o que é importante é olhar para o que a gente está sentindo, se permitir viver isso, conversar a respeito, seja com a família, seja com um amigo, seja com um profissional de saúde, para a gente conseguir lidar com esses sentimentos de uma forma adequada. Outra pergunta, Simone. Estou me estressando mais com um trabalho remoto, o que fazer? Muita gente está trabalhando, né, em casa, e como é um período de muita incerteza aí no mundo, eu acho que essa questão do trabalho, né? Então, o que vai acontecer com o meu trabalho? Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver agora, né? Obviamente por impeditivos, enfim, do mundo, de outras empresas, né? Então, eu acho que é um momento que está todo mundo vivendo esse estresse, tá? O que é importante pensar é o que eu posso fazer, né? O que cabe a mim nesse momento, em termos de trabalho, o que eu posso resolver, né? Então é isso que eu vou resolver. Mais do que isso agora, nesse momento, talvez não seja possível. Talvez eu dependa de uma outra pessoa, de um outro contexto, e que eu não consigo controlar, né? Então pensar o que depende de você, o que eu consigo controlar é isso. E é claro que assim, ir se percebendo, se está muito estressada, né, ali no dia a dia do trabalho, é importante dar um tempo, fazer um intervalo ali, né, no trabalho remoto, fazer alguma atividade prazerosa, respirar um pouco, para depois retornar, né? Então, mas o que é mais importante é pensar, as outras pessoas também estão estressadas, né? Então pensar o que é meu, o que é o da outra pessoa, né? Infelizmente eu não consigo lidar aí com o estresse dos outros, mas o que eu consigo fazer para lidar com o meu estresse é isso. Eu vou fazer o que eu posso, eu vou tirar um tempo para mim, vou relaxar um pouco e depois eu volto, né, a fazer o meu trabalho. Outra pergunta, Marta. Como diferenciar o medo excessivo de ansiedade? Bom, como eu disse, esses sentimentos de medo, de ansiedade, angústia, eles são normais nesse período. Mas o que diferencia, né, então, desses sentimentos de talvez aí um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, alguma coisa que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. A partir do momento que esses sentimentos, eles começam a nos paralisar, né? Eu acho que está todo mundo ali lidando com uma coisa nova, e isso vai exigir da gente emocionalmente, né? Vai exigir que a gente se conheça, que a gente se reconheça, que a gente tente da melhor forma possível lidar com esse momento, com esses sentimentos que a gente está vivendo. A partir do momento que esses sentimentos eles começam a paralisar, ou seja, a gente não consegue se organizar
com o nosso dia a dia, com o que a gente precisa fazer, a gente fica o tempo todo pensando nisso, a gente fica o tempo todo vivendo essa angústia, não consegue ser produtivo, não consegue pensar talvez no lado positivo das coisas, uma solução. Então aí a gente começa a trabalhar aí com uma possível, né, doença aí do ponto de vista emocional. Tá? Então a ansiedade nesse caso é quando a gente tem muitos sintomas físicos, então de tremores, de palpitação, uma dificuldade em dormir, de se alimentar, né, se comer demais, dificuldade em dormir, esses pensamentos catastróficos, né, então vai acontecer alguma coisa muito ruim, eu não vou conseguir lidar. Então acho que a partir disso, desses sintomas, a gente começa a pensar sim num possível transtorno de ansiedade. Tá? Nesse momento, como eu disse, esses sentimentos são normais, então é difícil a gente fazer um diagnóstico nesse momento, né? Mas é sempre importante consultar um profissional da área da saúde mental, tá? Um psiquiatra, um psicólogo. Por mais que a gente esteja lidando com esse isolamento, tem muitos profissionais que estão aí à disposição para entender, né, para ajudar a pessoa a lidar com tudo isso, tá bom? A Thalita, existe algum exercício ou método para ajudar na ansiedade ou relaxar? Pensando aí no caso das gestantes, né? Existem sim alguns exercícios, algumas coisas que a gente pode pensar aí para relaxar. Existem, é claro que vai ser individual, né? Cada um vai avaliar o que se encaixa aí melhor no seu perfil, tá? Mas falando aí de estresse, de ansiedade, existem exercícios que são muito importantes, são muito válidos, que são técnicas de relaxamento, tem exercícios de respiração, tem aplicativos específicos para isso, tá? Yoga, eu acho que até o exercício físico em si também ajuda a gente a relaxar, né, fisicamente e mentalmente também. Acho que é o momento que a gente foca, né, no que a gente está fazendo, ou em termos aí de meditação, de yoga, a gente consegue também respirar de uma forma mais profunda, que isso também gera aí uma sensação de relaxamento, de diminuir um pouco aí dessa ansiedade. Então sim, existem essas técnicas aí que ajudam a relaxar. Existem alguns aplicativos, tá? Algumas coisas que as gestantes podem aí buscar para ajudar nesse momento. Tá? Outra pergunta. Como usar a tecnologia para mostrar, né, fotos do bebê, para filmagem, pensando aí na questão do chá de bebê. Então, muitos planos que a gente tinha, ou que a gente tem nesse momento, foram interrompidos, mudados, né? Principalmente pensando aí nesse universo da gestante. Então, muitas tinham o chá de bebê já marcado, o ensaio de foto, às vezes o chá revelação, a própria questão do parto também, né? Enfim, já agendado, com toda a família aí participando. Então, acho que agora é o momento que a gente está tendo que pensar e repensar tudo que a gente tinha planejado, que a gente tinha programado. É hora da gente rever aí, né, o nosso contato com as pessoas. Acho que é um momento muito de a gente reconstruir as coisas, tá? Usando a tecnologia está aí para ajudar também, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente, de certa forma, perdeu um pouco daqueles planos que a gente tinha, mas a gente pode mudar, a gente pode adequar esses planos. Então, pensando aí na participação da família nesses momentos importantes, né, para a gestante, a tecnologia pode ajudar. Então, chamada de vídeo, enfim, a gente tem aplicativos aí que permitem, né, chamada de vídeo com várias pessoas. Então, talvez a gente reconstruir um pouco desse momento, né? Não vai ser da forma que a gente pensou, mas as pessoas podem participar, né? Então, a gente pode fazer aí uma
videochamada com todo mundo, né, com todo mundo da família, para poder dividir as coisas. Eu acho que nesse momento a gente precisa, por mais que a gente esteja em isolamento, a gente precisa desse contato, né, esse contato com as pessoas. Então a tecnologia está aí para ajudar nesse sentido e proporcionar esse encontro, sim, com as pessoas. Então, o que eu sugiro é, mantenha esses planos, faça ali, né, mesmo que em casa, faça um chá de bebê, faça ali um momento do chá de revelação, né, ou até pensando no momento do parto, de filmar, de fazer aí essas conferências com todo mundo, para sim as pessoas participarem, porque ainda é sim um momento muito especial. Outra pergunta. Como orientar sobre a visita na maternidade em casa para recém-nascidos? Né? Todo mundo está perguntando isso. Como eu disse, então muitos planos foram mudados, né? Principalmente da visita. A gente tem uma questão muito social, muito cultural nossa, que é a visita na maternidade, né? Tanto na maternidade quanto para um bebê recém-nascido. Agora, pensando no isolamento, o isolamento é fundamental nesse momento, tá? Então a gente precisa seguir esse isolamento. E esse contato aí, essa visita na maternidade ou em casa, vai ser aí, pelo menos nesse período, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar, mas nesse momento que a gente está vivendo, vai ter que ser aí postergado, né? Vai ter que ser interrompido. Como eu falei da questão aí de usar os recursos tecnológicos que a gente tem, né, para participar, eu acho que vale agora também. Então, já que as pessoas não podem fazer essa visita na maternidade, e é importante que vocês, enquanto casal, falem para as pessoas da importância disso, da importância desse isolamento, né, da importância desse cuidado também. Né? É um momento especial para todo mundo tem essa curiosidade, todo mundo quer participar, todo mundo quer saber, mas agora é importante cuidar desse coletivo, né? É importante esse isolamento para que depois todo mundo possa estar junto. Então é importante falar para as pessoas isso, né? Mostrar a importância do isolamento e a gente pensar em estratégias, né? Então, usar a tecnologia, mostrar o bebê, né, pela câmera, fazer aí uma chamada de vídeo, para todo mundo se sentir participando também desse momento especial. Acho que esse momento não deixa de ser especial, a gente só vai ter que mudar um pouco aí da forma como vivê-lo, tá? Então é importante agora a gente cuidar desse coletivo, tá? E eu acho que agora esse afastamento é um sinal de amor, é um sinal de cuidado, né? Então a gente tem em mente isso, tá? A pergunta da Jéssica, estão perguntando sobre filmar o parto, né? O ideal nesse momento é que essa filmagem seja feita pelo acompanhante, tá bom? Para a gente evitar aí uma entrada na maternidade, né, de um número aí maior de pessoas. Eu sei que muita gente tem aí um parto já programado de uma forma, com filmagem, fotógrafo, mas como eu disse, pensando nesse coletivo, agora acho que o menos é mais, né? Então quanto menos gente a gente tiver, é mais importante para cuidar da gestante, cuidar do bebê, cuidar de todos os profissionais ali que estão envolvidos nesse momento. Então, a dica é que o acompanhante que filme o parto, tá? E depois mostre para todo mundo, como eu disse, não vai deixar esse momento ser importante e especial, tá? Outra pergunta da Luísa Pereira. Música é opção calmante? Sim, né? A música ela pode ajudar. Todos nós temos aí uma música preferida ou, né, um estilo de música que a gente gosta. Então nesse momento de isolamento, né, que a gente está com todos esses sentimentos e vivendo as coisas aí de uma forma muito intensa, eu acho que a música sim é uma estratégia aí que a gente tem para ajudar, para acalmar, para relaxar, para se distrair, né? Então ali no momento de estresse,
ou está assistindo muita notícia. Acho que é importante se desligar um pouco, ouvir uma música, dançar, enfim, pensar em outras coisas. Então a música sim é um recurso muito válido. Outra pergunta da Rosana: meditação e yoga podem ajudar? Sim, né? Como eu falei anteriormente, são métodos muito eficazes, muito importantes que a gente tem para o controle, para o manejo aí da ansiedade e do estresse. Tá? Então, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração profunda, ajudam o nosso corpo também a relaxar, né? Às vezes a gente fica muito tenso, fica muito, né, a gente trava um pouco, enfim, o nosso tórax, e isso pode já causar uma sensação aí de angústia. A partir do momento que a gente libera, que a gente respira profundamente, que a gente consegue também manejar um pouco a nossa mente, né, para focar naquele momento, no que a gente está vivendo aqui, agora, tudo isso ajuda o nosso corpo e a nossa mente a relaxar, tá? Então são sim estratégias muito importantes e muito eficazes, tá? Existem aplicativos, né? Existem, como eu disse, materiais também na internet que tanto a gestante como outras pessoas, né, que também estão assistindo, outras pessoas da família, podem aí utilizar para a gente conseguir administrar e manejar um pouco dessa ansiedade, tá bom? Próxima pergunta, Júlia: qual a melhor rotina em isolamento para uma gestante? O horário de acordar, de fazer as coisas de trabalho, de fazer um intervalo, né? Para quem não está trabalhando, também é importante manter uma rotina assim. Então, eu vou acordar, vou fazer uma atividade física, vou falar com a minha família, enfim, fazer ali uma rotina para que a gente não se sinta ocioso, tá? Para gestante também, uma dica muito válida é fazer as coisas aí do bebê, né? Cuidar assim desse momento, seja arrumando aí o quarto do bebê, seja olhando para as roupinhas, vendo o que precisa lavar, organizando a mala para a maternidade. Então, manter sim aí os planos de cuidar desse momento tão especial, tá? Como a gente está em isolamento, às vezes também encomendar roupas pela internet, né? Acho que é cuidar desse momento e da forma possível manter sim uma rotina nesse isolamento, tá bom? Outra pergunta: o Viva Yellow Print, o tempo de internação continua o mesmo? Na maternidade, sim, tá? Então a gente continua com as mesmas práticas, as mesmas rotinas, claro que avaliando individualmente as necessidades, mas sim o tempo de internação permanece o mesmo, tá bom? Outra pergunta: várias pessoas estão querendo saber sobre exames, consultas para Natal. Tudo isso a gente orienta que siga aí o que o obstetra pedir. A gente sabe que tem muita gente também, muitos médicos atendendo de forma remota, né? Muitas clínicas também acabam mantendo ali um horário específico também, né? Para não ter muita gente junta. Então acho importante sempre conversar com o obstetra, tá? Para ver o que o obstetra indica. É algum exame urgente? Tem alguma outra forma de realizar esse exame? A consulta precisa ser presencial, né? Ou às vezes é uma coisa pontual que pode ser resolvida ali, né, por chamada de vídeo ou pelo telefone. Então o que a gente orienta é sempre conversar com o seu médico, vocês pensarem aí na melhor conduta nesse momento, tá? A gente tem outra pergunta da CI: o bebê sente o estresse e a ansiedade da mãe na gestação? Essa é uma pergunta que acho que é uma angústia, né, de muita gente. Eu acho que nesse momento, não só nesse momento, mas acho que durante toda a gestação, a mulher tem um sentimento de muita responsabilidade.
Então ao meu corpo, então tudo que eu fizer, tudo que eu deixar de fazer, tudo que eu sentir, o bebê vai ter alguma consequência para o bebê. Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não gerar uma culpa, um sentimento de responsabilidade, Então, eu não posso sentir tudo isso que eu estou sentindo? Pode, porque é normal, Esse medo, essa ansiedade, essa insegurança, essa incerteza, são sentimentos normais e saudáveis, Porque é uma situação nova, então a gente está aprendendo como lidar e como reagir. Então é importante a gente conseguir lidar com esses sentimentos, a gente olhar para o que a gente está sentindo, se permitir sentir, tá? Conversar, achar uma estratégia adequada para lidar com esses sentimentos. Então eu acho que essa é a forma mais saudável, tá? Ter um impacto negativo para o bebê, para a gestação, eu acho difícil ter. Mas como eu falei anteriormente, eu acho importante a gente cuidar dessa saúde mental, emocional e não deixar esses sentimentos tomarem conta, porque aí sim é prejudicial para a pessoa em si, de ficar o tempo todo vivendo essa angústia e se paralisando, não conseguindo lidar com o que está acontecendo, lidar com o que está sentindo. Então tudo isso sim é prejudicial para a pessoa em si, tá? Então eu acho que a gente precisa olhar para o que a gente está sentindo, porque é natural, é esperado, está todo mundo sentindo as mesmas coisas, tá? Não necessariamente isso vai ter um impacto negativo para a gestação, mas a partir do momento que isso está trazendo um prejuízo para aquela pessoa, para aquela gestante, eu acho importante buscar aí um acompanhamento de um profissional da saúde mental, tá bom? Sobre coleta de sangue e tecido no momento do parto, as pessoas estão perguntando. Isso a gente vai responder posteriormente, tá? A gente vai avaliar com a equipe técnica, com a equipe aí de médicos e de outros profissionais que a gente tem aqui no hospital para poder responder vocês da melhor forma possível, tá bom? A gente então já vai finalizando, tá? Eu vou dar algumas orientações aí, finais. Então, como eu falei, acho que fazendo um resumo de tudo, é um período que a gente está vivendo que é de muita angústia, muita incerteza. É normal a gente ter sentimentos como ansiedade, medo, tristeza, essa preocupação com a nossa saúde, a preocupação com os nossos familiares, tá? Tudo isso é natural da gente sentir. Acho que a gente precisa se permitir olhar para tudo isso, para a gente tentar organizar esses sentimentos da melhor forma possível, tá? Procurar manter uma rotina, procurar fazer atividades prazerosas, pensando na gestante, a cuidar sim desse momento, fazer coisas que mantenham esse aspecto bom, um aspecto saudável da gestação, manter aí esses planos de cuidar das coisas do bebê, conversar bastante com a família, no sentido que o isolamento é a melhor opção nesse momento para todo mundo, vai ser uma coisa aí temporária, a gente ainda não sabe quanto tempo, mas vai ser sim uma coisa temporária. Quando tudo isso passar, todo mundo vai estar junto, a gente vai conseguir recuperar esse contato físico, mas enquanto isso, sim, a gente pode reconstruir as coisas, as relações que a gente ainda mantém, isso é super importante para esse momento. Então, manter o contato com a família, com os amigos, dispor aí da tecnologia para ajudar nesse momento. A gente não deixar os pensamentos aí catastróficos tomarem conta, a gente pensar assim em coisas boas também, a gente evitar que esse pessimismo tome conta e paralise a gente, Então pensar em tudo que a gente pode tirar dessa situação, tudo que a gente pode aprender, tudo que a gente pode crescer também. É importante focar no que depende de você, o que você pode fazer nesse momento, que não adianta ficar pensando que não são questões que você vai conseguir resolver, tá? Então tem questões que dizem respeito ao governo,
né, aos profissionais de saúde. Então é importante pensar o que você consegue fazer. A sua prevenção, né, cuidar da sua rotina, aproveitar sim esse momento da gestação, cuidar de você, cuidar da sua saúde aí emocional, até que tudo isso passe, tá? Então acho que é esse recado, e se for preciso, buscar sim um acompanhamento de um profissional aí da saúde mental, tá bom? As outras perguntas a gente vai esclarecer, né, numa nova live também com o infectologista. A gente está sempre aí ouvindo vocês, vendo o que vocês precisam. Então, outras perguntas a gente vai levar aí, né, para os médicos, para a equipe que a gente tem de obstetras, da infectologia, para responder sempre da melhor forma possível, tá? Vocês podem continuar seguindo as nossas redes sociais, também enviar mais perguntas. Eu também estou à disposição para qualquer questionamento, tá bom? O vídeo completo vocês podem ver depois, né, acompanhar depois dessa live nas nossas redes sociais, tá bom? No IGTV aí do Grupo Santa Joana, e a gente está aqui à disposição, né, para todo mundo passar por essa fase aí com muita informação e estar aí todo mundo junto, tá bom? Obrigada.